Olá, tudo bem? Estou aqui com vocês hoje para falar sobre o sentido da vida. Na verdade, o sentido da vida, né? Muita gente tenta conectar, né, o que gosta, o que sente com o que vive. Porque eu imagino, eu acredito que muitos que estão aqui sentem o vazio, né, a necessidade, a falta de saber e de entender por que estão aqui, o que estão fazendo, por que vivo, por que a gente vive, por que vivemos, né? Isso é um erro que cega muita gente. A maioria das pessoas ficam cegas, né, por causa disso. Porque a gente não está buscando literalmente o sentido da vida. A gente está buscando alguma coisa que preencha, né, a gente. E a gente não consegue desse jeito. Porque o sentido da vida é algo geral, para todo mundo, qualquer pessoa, seja rica, pobre, não importa, vai ter o mesmo significado. Então, quando a gente busca algo assim, que tem o mesmo significado para todo mundo, a gente não pode falar que o sentido da vida é ter dinheiro, é se casar, ter filhos. A gente pode falar isso, porque não é verdade, certo? Não é verdade. Pode ser verdade para você, pode te fazer feliz. Tem gente que fala, quem não é feliz com o dinheiro, não é? Mas você acha mesmo que no mundo você não vai encontrar em algum momento alguém que seja feliz sem dinheiro, alguém que seja triste com dinheiro? Você vai encontrar. Então, como você poderia aplicar o dinheiro como uma felicidade, como um sentido de vida que não se aplique a todo mundo? Pois cada um tem sua vida, mas todos têm uma vida. E a vida é uma coisa só, é isso que estamos vivendo, entende? Então, esse significado que eu trago para vocês hoje é um significado geral. E na realidade é um significado que todos já sabem, né? Ou todos deveriam saber. O sentido da vida, gente, não é nenhum segredo. Eu não estou criando uma teoria, não estou trazendo um significado religioso. É algo que todos sabem, aqui dentro sentem, eu tenho certeza que sentem, que existe, sentem o que significa, mas não conseguem explicar. Na realidade é bem simples. Se você quer descobrir o sentido da vida, é só você pensar na vida. É só você lembrar do passado, pensar no presente, no futuro. Por exemplo, eu vou dar dicas para vocês e vocês tentam adivinhar. A gente nasce, certo? Como eu aprendi na psicanálise, a gente está aprendendo no início a lidar com o mundo sem saber que o mundo existe, não é? A gente primeiro sente que é a fome e a gente vai ter a relação de nós com a fome e a amamentação. E a gente não entende o mundo externo, não entende como funciona tudo, não entende a relação de mãe, filho, de família. Isso gera conflitos. Então, nessas primeiras fases da vida, somos nós bebês, crianças, tentando resolver conflitos. E assim a gente faz o que? A gente aprende. Aprende a conviver em sociedade, né? De acordo com nossas conclusões, com as conclusões que tiramos desses conflitos, começa a ser moldada a nossa personalidade, certo? Aí dá-se que muitas coisas da nossa vida adulta começam na infância. Neuroses, psicoses, porque muitas vezes a gente não consegue passar direito por esses momentos, certo? Então a gente cresce e conforme a gente vai crescendo e a gente já aprendeu e já conviveu com os conflitos internos, a gente começa a enfrentar o mundo externo. Isso começa a envolver socialização, mais tarde escola, então outros tipos de pessoas, de personalidades, né? Talvez você já comece a gostar de alguma coisa de música, de artes, né? Talvez você comece a se interessar por algo e você queira saber mais sobre aquilo.
E tudo isso vai te levando. Vai te levando. Mas atente-se que você não nasce sabendo ler. Você aprende a ler. Você aprende a ler para socializar. Mais tarde você precisa ler, escrever, para arrumar emprego, para você participar de ambientes sociais, certo? Você aprende a se introduzir na sociedade, ser mais uma pessoa. Independente se você concorda ou não com isto, né? Porque tem pessoas que não gostam, fazem o que querem. Independente disso, você tenta se encaixar na sociedade do seu jeito. Mais tarde você termina os estudos. Nos estudos você aprende que te ensinam ferramentas para você se virar quando for mais velho, né? Porque, por exemplo, você vai fazer uma compra, você precisa entender de números, das contas básicas, né, para poder fazer compras, receber o troco. Você precisa depois de um pouco de lógica, de conhecimentos gerais, coisas que você vai aprendendo com o mundo. Sua personalidade vai interferindo com a das outras. Outras pessoas vão te moldando, você vai mudando outras pessoas. E você cresce, cresce. Isso nunca acaba. O que nunca acaba? O aprendizado. Certo? Você já deve ter percebido o que acontece então, né? No decorrer da sua vida. Você nasce e aprende a se virar com seus conflitos. Você cresce, aprende sobre o mundo externo. Você cresce, começa a se encaixar na sociedade, começa a definir a sociedade. E cresce, começa a definir você. E cresce, começa a definir sua vida. Nesse momento já pode ter outras pessoas nela, talvez você tenha plano de ter outras pessoas nela, isso não importa. E na verdade o que eu estou falando agora, gente, não é a mesma coisa para todo mundo. São exemplos, certo? E no fim, o que nos acompanha a vida inteira? O que nos move? O que nos guia? O que nos faz ser o que somos hoje? O que nos molda para amanhã? E você percebe que eu estou respondendo vocês e estou apresentando para vocês o sentido da vida, falando sobre a vida, certo? Porque eu não estou criando nada aqui. O sentido da vida sempre esteve aí para quem quisesse ver. Esse é o sentido da vida. O sentido da vida é aprender. É aprender para evoluir. E não tem como negar isso. Isso é o lógico, é o óbvio. Ninguém consegue fugir disso. Se você não quer se encaixar na sociedade, você tem que aprender um jeito de se virar sozinho, de conseguir comida. Se você não quer se virar, você quer viver no meio do mato, como é que você vai se desenvolver, vai sobreviver na floresta sem aprender? E como é que você vive sem aprender? Você não vive, você não consegue. Entende? Agora você me diz, você acha que o sentido da vida consegue te preencher? Você acha que você consegue? Você que sente um vazio aqui dentro, consegue se sentir feliz, preenchido, sabendo que você está aqui para aprender? E também, como eu disse, esse sentido se aplica a tudo. Esse sentido é geral, para todo mundo. Então, para quem não tem religião, por exemplo, se eu falasse isso pro Nietzsche, o que ele me diria? Você tá louco? Aprender. Por que eu viveria para aprender se a vida acaba aqui? E depois não tem mais nada? Então o sentido da vida seria muito vago, não é? Mas não é verdade. Se você não acredita em nada além da morte, a vida não perde sentido. E mais, não muda o sentido. Porque, mais uma vez, é só você
pensar. Só que agora você vai ter que ir um pouco mais longe. Você vai ter que pensar no mundo. Vamos pensar assim. Eu vou viver, vou aprender, vou morrer. Acabou. E aí? E supondo que essa teoria é verdade, isso ia reforçar ainda mais o sentido da vida. Porque olha só, a tecnologia é um belo exemplo. Se a gente vive pra nada, então o que a gente aprende é transmitido para outras pessoas. E aprender é necessário para evoluir. Porque se a gente precisa de um medicamento, teve que ter alguém que se interessou, que estudou e descobriu esse medicamento, certo? Se a gente quer construir um prédio, a gente precisa de alguém capacitado. E para ter capacitação precisa ter estudo, certo? Então, a vida dessas pessoas não fez sentido? Fez sentido. Talvez para elas, o que preenchia elas, que fazia elas se sentirem bem, era o que elas faziam, né? Um engenheiro que constrói um prédio se sente feliz erguendo um prédio, mas não se sente feliz sabendo que ela está aqui para isso, para aprender a construir um prédio, para outras pessoas morarem, né? Porque você pode estar mudando a vida de outras pessoas com o que você aprende, para melhor ou para pior. Então, se você não acredita em nada, segue uma filosofia semelhante com a de Nietzsche, ainda assim o significado e o sentido será o mesmo. Agora, se você tem alguma crença, talvez as coisas façam mais sentido para você. Porque se você é evangélico, católico, espírita, budista, você provavelmente acredita, né, que ou sabe que a vida não acaba aqui e que na verdade a gente está se preparando para outra vida, para nossa vida de verdade, né? Então, isso faria muito mais sentido. E talvez você pudesse se sentir até mais feliz, né, com isso. Porque na realidade você tem aqui as ferramentas para saber o que é melhor e o que é pior, para ter uma boa passagem e para saber o que fazer e quem ser lá do outro lado, né? Porque na realidade eu só trouxe o que já está aqui, o conteúdo que já existe, para responder uma pergunta, uma dúvida que muitos têm. Eu apenas ajudo vocês a pensar, certo? Muito obrigado.